Olá, maravilha, sejam bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, amo sua vida e não vou desistir. Vai chegando aí, vai compartilhando a nossa live com todos os seus amigos, com todos os seus irmãos. Bom dia a todos vocês, mais uma vez estamos juntos aqui nessa live para abençoar você com a palavra da fé que pregamos, né? Nós sabemos pela palavra de Deus que tudo é possível àquele que crê e que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Bem, faça-me um grande favor agora, divulgando a nossa live, comunicando a nossa live, enviando ela para as pessoas, para que elas possam ser fortalecidas com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Meu propósito aqui é lhe ajudar na fé e fazer sua fé funcionar pela palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos estudar um assunto muito, mas muito poderoso com relação à fé. Nós sabemos que existem 4 palavras que podem ser associadas à definição da fé. A primeira delas é a certeza, porque fé é a certeza. A segunda é a convicção, a convicção. A terceira delas é confiança. E a quarta delas é convencido. Você precisa estar plenamente convencido de que o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Minha mãezinha querida já está aí, um beijo, maninha. Bom dia, Melo, Ciciana Melo, glória a Deus, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão pela primeira vez. Caso você não esteja me seguindo, me segue para mais conteúdo. Minha filha Joana, glória a Deus, hein? Um abraço. Vamos estar em Portugal aí, né? Creio que vai ser próximo aí de você estar conosco em Portugal. Vai ser um tempo muito precioso. Deus te abençoe, minha filha. Louvado seja Deus. Bem, olha, é importante entender o contexto do que eu vou falar hoje sobre a fé, essa segunda live de fé que eu estou fazendo, direcionada especificamente sobre fé, tá bom? Nós vamos estudar o aspecto da fé. Estudamos ontem sobre fé, a certeza e a convicção, e hoje vamos falar sobre a confissão. Bom dia, meu amado Richard, glória a Deus. Bom dia, João, glória a Deus. Ana, glória a Deus. Rema Juazeiro, meu Deus, saudade de vocês aí, um grande abraço por Rema Juazeiro. Serginho Brito, top demais. Cavalcante, grande abraço. Ó de Santiago, né? Graça e paz, amado. Graça e paz, graça e paz. Que bênção ter vocês aqui. Olha, essa live é muito importante e eu gostaria que você enviasse o aviãozinho aí para o maior número de pessoas que você puder enviar para nos ajudar a divulgar a palavra da fé, tá bom? Glória a Deus. Lá de Duartina, lembro. Grande abraço aí. O pessoal de Duartina, foi maravilhoso estar com vocês aí em Duartina, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Amém, Patrick, glória a Deus. Um beijão aí, te amo. Sucesso, bom demais. Minha filha Kátia também tá aí, ó. Um beijão para Angola, que tempo precioso, né? Teremos a Conferência da Fé o ano que vem também em Angola. Gente, Deus está espalhando a Conferência da Fé. Sabe? Você pode nos ajudar também a ir para a Conferência da Fé lá em Portugal, semeando na Conferência da Fé, nos ajudando para chegarmos lá em Portugal, tá bom? É só falar comigo no inbox e nos ajuda a chegar em Portugal, que eu creio que vai ser uma grande bênção. Aliás, vamos orar para Portugal agora. As queimadas que aconteceram no Brasil estão acontecendo lá agora. Que será isso, hein? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, declaramos Portugal debaixo da mão do Senhor. Declaramos a nuvem do Espírito derramando uma chuva e apagando aquele incêndio que está sendo feito lá. E nós pedimos a tua proteção sobre os idosos, sobre as pessoas daquele país. Muitos deles são idosos, livres desses problemas respiratórios, guardados no nome de Jesus Cristo, e nenhum prejuízo sobre aquelas pessoas lá. Como também oramos pelo Brasil ainda, se existem algumas queimadas que nós não estamos sabendo ou que já está em evidência, mas eu ainda não tomei conhecimento. Eu oro para que a chuva do Espírito desça sobre nossas nações e apaguem esses fogos, inflamando e destruindo vidas e famílias, animais, e eu peço a sua misericórdia no nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, vamos para a palavra. O Espírito Santo tem
colocado no meu coração a importância de enfatizar a fé nos últimos dias. A fé é muito importante você entender fé. Primeiro, vai viver por ela. O justo viverá pela fé. Foi a maneira que Deus escolheu para o justo viver. Segundo, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mostra que agora a fé é um canal que faz a transposição do que Deus tem no coração para o seu coração. A confissão, ela trabalha de uma forma poderosa. Primeiro, a linha da confissão é para ajustar o seu coração com o coração de Deus. Uma vez que você confessa a palavra de Deus, você ajusta, alinha o seu coração à palavra de Deus. Igual ao alinhamento de um carro. Quando você faz o alinhamento de um carro, o propósito é não permitir com que ele vá saindo pela tangente, ou para a direita ou para a esquerda. Então, quando estamos buscando a nossa vontade, estamos desalinhados com a vontade de Deus, porque a Bíblia diz, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, tá bom? Então, Deus vai dar o fim que você deseja. Quando você aprende a confessar a palavra, o seu coração se alinha com a vontade de Deus e com a mente de Deus. Uma vez que essas coisas estão alinhadas, encaixa-se com 1 João 5,14, quando ele diz, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus te ouve quando você pede em linha com a vontade dele. Não há dúvida de que vai ser feito. Por isso que Jesus disse, tudo que pedirdes em oração, crendo que recebeste, será vosso. Primeiro você crê, depois será seu. E crer significa um pensamento na mente. O pensamento dominante deve ser o da palavra de Deus. Você tem que ter na sua mente a convicção de que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Hebreus 4,14 diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, se você tem ele, conservemos firmes a nossa confissão. Vamos aqui? Conservemos firmes a nossa confissão. Outra versão diz, retenha firme a sua confissão. Outra versão diz, guarde firme a sua confissão. Confessar é falar a mesma coisa que Deus fala. Essa palavra homológio, lá no grego, significa falar o mesmo, falar a mesma coisa, confessar, declarar ou admitir. Então, a confissão da palavra é você falando a mesma coisa que Deus fala sobre sua situação. Talvez você esteja numa situação de aperto, o Senhor diz, eu sou seu pastor e nada faltará. A confissão vai começar a trabalhar em, primeiro, ajustar e alinhar o seu coração e a sua mente com o coração de Deus e a mente de Deus. Por isso que a confissão é tão importante. A confissão também, ela vai extrair o máximo de fé da palavra que Deus te deu. E ao confessar a própria palavra, a fé vem. Então, a fé confessada ou a confissão da palavra rega a semente da fé que veio pelo ouvir a palavra. Então, você ouviu a palavra, a fé vem. Aquela semente é regada pela confissão. A confissão de ações de graças e dizendo a mesma coisa que Deus diz, além de regar essa fé, vai fazer essa fé crescer. Nunca esqueça esses 3 passos importantes. Fé vem pelo ouvir, fé fica pela meditação, fé cresce pela confissão. Essa coisa é o básico para quem precisa de fé. Então você está numa situação em que só a fé pode resolver. Por quê? Dentro do canal da fé, que é o canal pelo qual o milagre passa, a cura passa, a provisão passa de Deus para você de maneira legal, Deus colocou a fé como um elemento. Então, é o mais poderoso elemento que Deus te deu, é tua fé. Porque a sua fé é a fé de Deus derramada no seu coração. A natureza da confissão, ela é determinada pelo contexto. E isso sugere que a ideia de fazer a confissão
é se alinhar e se ajustar com a perfeita vontade de Deus. Bem, Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, vírgula, Jesus. Jesus é o grande sumo sacerdote, e aí nós devemos guardar firmes a nossa confissão, ou reter firme a nossa confissão, como também ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, é ele quem endossa a nossa confissão. Não é à toa que Hebreus fala tanto de fé, que ele diz, aquele que crê, ele entra no descanso. E uma vez que a fé está no seu coração, você sabe, porque você fica convicto, porque fé é convicção, que Deus não pode mentir. Automaticamente você entra no descanso, para de se preocupar, para de andar ansioso, para de viver estressado, porque você sabe que Deus não é homem para quem minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora, em Hebreus 10, 23, ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Que maravilha, não? A primeira diz que você deve guardar a confissão, porque ele é o grande sacerdote dessa confissão. A segunda passagem diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote dessa confissão. E a terceira diz, guarde firme a confissão, porque quem fez a promessa é fiel. A confissão serve para alinhar seu coração ao coração de Deus, ajustar seu coração à mente de Deus, fazer com que sua vontade seja a vontade de Deus e a vontade de Deus seja a sua vontade. Salmos 37 diz assim, agrada-te do Senhor. Lembra? Sem fé é impossível agradá-lo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que versículo glorioso. Ele satisfará o desejo do seu coração. Outra versão diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará. Não o homem, não outra pessoa, nem você mesmo. Ele satisfará o desejo do seu coração. Aleluia. Uma vez agora que você entendeu que deve reter, guardar e confessar, você não pode vacilar, porque a confissão ajusta você ao coração de Deus, a confissão gera convicção, a convicção te dá possessão, a confissão rega a semente da fé que está dentro de você. Ativando sua fé em Deus dessa forma, você vai receber de Deus, porque quando você ativa a sua fé em Deus pela palavra, tendo a palavra como base, você rega a fé pela constante confissão. Então, a palavra é a base que garante a você o que Deus diz, porque pela sua palavra, tudo é isso, pela sua palavra foste sarado, pela sua palavra ele fez os céus, pela sua palavra ele cura os enfermos, enviou sua palavra e os sarou, a palavra, meramente com a palavra ele curou os enfermos. Agora, tudo que Deus faz, faz com sua palavra. Salmos 89, 34, para mim é um dos versículos mais extraordinários. Não alterarei o que os meus lábios proferiram, não quebrarei minha aliança, não violarei minha aliança. Bem, Deus disse que não ia violar a aliança dele, que não quebraria a aliança dele, e também Deus falou algo tremendo aqui, não alterarei o que os meus lábios proferiram. Imagina agora numa aliança superior, com um sacerdote superior, com sangue e sacrifícios superiores. Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando você confessar, não é chamado vã repetição, porque a palavra se renova a cada manhã. Segundo, confessar é falar a mesma coisa que Deus fala sobre sua situação. Você tem que falar o que Deus fala sobre sua situação, porque Deus vela pela palavra dele para cumprir. Então guarde a confissão, mantenha a confissão, domine a área da confissão, da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora, você entendendo que quem fez a promessa é fiel, do lado de cá você não larga a confissão, tá? Você segura, você retém firme a confissão,
Você deve manter em seus domínios, manter em sua posse. Então, quando você diz, eu sou abençoado, o diabo vai lançar um dardo inflamado. Como você é abençoado? Olha as suas contas, olha onde você mora. Cadê a bênção? Cadê o que Deus te deu? Ok? Então vamos agora entender da seguinte forma. Imagine que você está jogando tênis. Na quadra de tênis, do lado de lá, tem um grande adversário. Qual é a função dele? Jogar a bola para ela quicar 2 vezes na sua área e assim fazer o ponto. Ele, com sua habilidade, vai tentar jogar o mais longe possível de você, no canto mais difícil, para que você não consiga rebatê-lo. Ele também vai jogar com a maior força que ele tem e com toda a sua experiência. Do lado de cá está você. Não sabe nem dar uma raquetada, não sabe como devolver a bola. Mas tem um professor chamado Espírito Santo, Paracleto, que está ao seu lado, que veio para te guiar e para te ajudar em todas as coisas. O Espírito da verdade, ele vai jogar a bola para você. E eu posso considerar um versículo, uma revelação para você rebater aquilo que o diabo está jogando. Então, do lado de lá, ele levanta a bola, o inimigo, e dá uma sacada. A bola vem, bate na sua área. Qual é a sua função? Rebater aquela bola. Não deixe ela quicar 2 vezes. Você entende? O diabo joga o pensamento. Você não pode. Você abre a boca e diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo diz, você não vai conseguir. Aí você abre a boca e diz, tudo é possível que crê. O diabo diz, nada pode acontecer na sua vida. Aí você rebate de cá, tudo, nada me será impossível. O diabo joga de lá, não vai dar, não tem condição de possuir isso. Você abre a boca e rebate, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Rebate de novo, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O diabo joga outra bola dizendo, olha, você está doente, vai morrer disso. Você diz, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Qual é a questão? Não deixar fazer um ninho na sua cabeça. Você não pode evitar que um pássaro voando solte algo na sua cabeça, mas você pode evitar que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça. Não deixe o diabo criar um ninho na sua cabeça. Não permita que o diabo crie uma fortaleza com pensamentos mentirosos, porque a fortaleza vai servir para ele te atacar e se defender. Para que você vença isso, a Bíblia nos ensina a trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Foi isso que Deus fez para ajudar Josué. Não foi nenhuma escola bíblica, nem um professor de escola bíblica que chegou para Josué e disse, não pare de falar do livro da lei. Não cesse de falar do livro da lei. Medita de noite. Antes medita de noite. Olha isso. Antes. O salmista disse a mesma coisa. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, antes de agir, medite na palavra. Antes de responder, medite na palavra. Antes de se comportar, medite na palavra. Medite na palavra, porque a meditação é o link entre a promessa e a manifestação. A fé te foi dada pela palavra para você possuir, desfrutar e viver o melhor de Deus para a sua vida. Creia absolutamente que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora chegou a hora de você agir em fé pela palavra de Deus, confiando no Espírito Santo que está dentro de você. Pegue a provisão que Ele te dá, pegue o versículo que Ele te dá, medite sobre ele e rebata no nome de Jesus os dardos inflamados do maligno. Bem, a Bíblia declara em 2 Coríntios 9,13, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela vossa obediência e pela obediência da vossa confissão. Bem, a minha obediência é uma confissão. Aleluia. 2 Coríntios 9,13. Quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Bem, você precisa contribuir. O seu testemunho é vital para inspirar os outros a crer. E fé tem um bom testemunho. Derrota não é um bom testemunho. Fracasso não é um bom testemunho. Fé é um bom testemunho. Deus quer que você dê bom testemunho. E o seu testemunho vai servir para que outros creiam e inspirem-se a crer em Deus pela fé que você teve.
Por isso que o diabo está tentando de tudo para fazer você desistir. Está tentando de tudo para você olhar para trás. Ele vai tentar lançar um pensamento do lado de lá. E aquele pensamento é: você não é digno, você não conhece muito a Bíblia. Ah, se você fosse filho de fulano. Ah, se você morasse em outro país. Ah, se você tivesse dinheiro. Rebata: eu sou filho do Altíssimo. Eu sou rei, sacerdote. Eu sou nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Rebata esses dardos inflamados do maligno. A fé é algo tão poderoso que a fé, ela serve como escudo, e a fé é a vitória que vence o mundo. A fé agrada a Deus e a fé é o estilo de vida que Deus preparou para que você viva o melhor dele aqui na terra. Bem, como que a fé chega ao meu coração? Pelo ouvir. Por isso, cuidado com o que ouvis. Jesus fala muito sobre isso. Cuidado com o que ouvis. É muito importante o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo e o que você está ouvindo. Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a fé sai pelo ouvir incredulidade e teologia contra a palavra de Deus. Você não vai ter fé ouvindo incrédulos e criticadores da palavra de Deus. Para você ter fé, e lembre-se, você precisa de cura, precisa ouvir sobre que Deus cura. Você não pode receber cura ouvindo que Deus mata, que Deus coloca doença, que é a vontade de Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó não era nascido de novo. Jó não tinha o Espírito Santo. Jó não era da linhagem de Israel. Jó ouvia falar de Deus, até que ele conheceu Deus. E o estado de Jó teve o dobro do que tinha antes. É com isso que você tem que entender. Jó teve uma visão de Cristo. Ele viu o Redentor dele se levantando sobre a terra e a vida de Jó mudou. Ele só viu e a vida mudou. E você que tem Jesus Cristo dentro? E você que confessou Jesus como Senhor? E você que ele entrou no seu coração pelo novo nascimento? O Espírito de Deus que pairava sobre as águas, quando Deus disse haja luz, ele deu luz, agora vive dentro de você. O Espírito Santo é seu companheiro. O Espírito Santo é seu amigo, o Espírito Santo é seu ajudador, o Espírito Santo foi chamado ao lado para te ajudar. Precisa de alguma coisa, pede ao Espírito Santo, conversa com o Espírito Santo, reconhece o Espírito Santo, ou exalte ao Senhor através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar o que é letra e vai gerar vida para você. E uma vez que a letra passa a ser vida, você agora tem o rema de Deus. A meditação, sabe como que ela é? É como aquela dona de casa que decidiu ter um café. Ela tem o café lá, e aí ela pega a vasilha, ela pega a água, ela coloca no fogo, ela coloca o açúcar, ela coloca o café no coador e ela liga o fogo. Enquanto o fogo está fazendo o seu trabalho, aquilo está sendo borbulhante, mas nada está acontecendo até que chegue aos 100 graus, que é plenamente convicto. Quando a água chega nesse ponto, começa uma ebulição. Aquilo está dizendo está pronto. Quando você meditar na palavra, que o fogo do Espírito começar a acender essa água, as línguas serão inevitáveis. O louvor será inevitável, a gratidão será inevitável. Por isso que não é uma força louvar, não é uma coisa que eu dizer, agora eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, o apóstolo disse que eu tenho que fazer isso. Não, você meditou na palavra, o Espírito Santo começou a fazer com que as bolhas comecem a soltar na lateral da panela. Daqui a pouco aquelas bolhas estão assim, ó, e aí você ora em línguas, você canta em outras línguas, você se alegra, e aí você confessa: eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, eu sou o que Deus, porque a palavra borbulhou dentro de você. E agora você pode misturar a água com o café e vai ser algo maravilhoso. Não é mais só o pó, não é mais só a água, mas agora teremos o café, que as pessoas vão tomar deliciosamente e comer com pão e tudo mais, ou só aquele cafezinho maravilhoso. Foi algo transformado. Entrou água, entrou o pó, mas agora é um café. Não tem como separar mais a água do pó, do açúcar. Eles estão
tão entrelaçado, a água transparente agora ficou preta, porque o pó daquele café entrou. E é assim que acontece quando a palavra e o Espírito entram em você. Não é mais algo transparente, sem convicção. Você sabe que o Espírito Santo deu cor à sua fé. Ele deu convicção a você. Não é mais uma coisa que os outros dizem, é uma coisa que você sabe, porque Deus não é homem para que minta. Uau! Espero que você tenha sido abençoado. A live vai ficar salva. Eu vou ficar em Portugal, no hotel. Não. Eu vou ficar na casa do pastor lá, ou alguém lá que vai nos receber grandiosamente. Mas se precisar de ajuda, eu tenho pessoas lá que podem lhe ajudar, tá bom? E fala comigo no inbox que eu te dou informações. Espero que você tenha sido edificado. A live vai ficar salva. Se não me segue aí para mais conteúdo. Me segue no Instagram e me segue também lá no YouTube, tá bom? Preciso que você se ligue comigo lá no YouTube. Essa semana, 4 vídeos vão começar a subir a partir de amanhã para você ser edificado. Vídeos que eu preparei de fé para você, meu Deus do céu, tá bom? Então, eu espero por você. Se inscreve para mais conteúdo e me segue lá no YouTube para conteúdos maravilhosos. Um beijo, amo sua vida. Vamos declarar: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado. E eu sou Sérgio Pessoa, amo sua vida, não vou desistir. Espero você amanhã, logo cedo. Amanhã vai ser 9 horas da manhã a nossa live. E eu espero por você.